Boa noite, para a igreja, que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Domingo de louvor e adoração, domingo que Deus tem uma bênção para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Aqui diz que Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Se Deus chamou Abraão e fez uma promessa, Abraão já morreu. Então Deus está te chamando, está também lhe fazendo uma promessa. E aqui diz no verso 1: Ora, o Senhor disse a Abraão, e antes dele passar a ser Abraão, o nome dele era Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, amado? Preste atenção nisso, todas as famílias. Aqui não está dizendo que era só o povo judeu, nem só Israel, não. Aqui está dizendo todas as famílias da terra seriam abençoadas pela atitude de Abraão. E aqui a Bíblia nos mostra que assim partiu Abraão com o Senhor, como lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém, irmão? Saiu da cidade de Harã, para chegar à terra prometida. Soberano e eterno Deus, Pai glorioso e santo, eu clamo ao Senhor nesta noite por cada ouvinte que está comigo aqui neste lugar, neste santuário, e por cada ouvinte agora, meu Pai, desta live. Que aonde estiver chegando a minha voz, aos ouvidos de cada ouvinte, que o Senhor nesta noite esteja revelando os teus propósitos. Que nesta noite o Senhor esteja abençoando, prosperando, meu Pai, e dando a vitória, assim como o Senhor deu para Abraão. Que o teu Espírito, ó Deus, venha falar através dos nossos lábios, para que esta palavra possa ir de encontro a cada coração e produzir o resultado para o qual está sendo enviada nesta noite. Como o Senhor falou para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. E Abraão tomou essa atitude de fé, meu Pai, embora não viu nada, mas ele ouviu a tua voz. E a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Ainda que nós não podemos ver, mas hoje estamos ouvindo a tua voz, que foi a voz que o Senhor Abraão ouviu, e ali foi acesa no seu coração a chama da fé. E ele ali, meu Pai, recebeu as promessas de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa vencedora, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós estamos lendo uma mensagem muito conhecida, né? Que é a chamada de Abraão. E nós lemos aqui que Deus falou para Abraão e disse: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então você observa que Deus estava mandando Abraão sair daquela terra onde ele estava, sair da tua parentela, para ele poder chegar à terra de Canaã. E eu quero falar um pouco sobre esta terra que ele estava. O que levou eles a ficar presos naquela terra, e Deus requereu que Abraão pudesse sair daquela terra para ser abençoado. E nós sabemos que, eu quero ler 11:26, olha bem, amado, capítulo 11 de Gênesis, versículo 26, fala que Tera, ele tinha 75 anos. Tera era o pai de Abraão. E Tera
ele pegou Naor, olha bem, no versículo 26. Ele viveu Tera 75 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Presta atenção nesses 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. E estas são a geração de Tera. Tera gerou Abraão e Naor gerou Arã e Arã gerou Ló. Então Arã era pai de Ló. Mas por uma fatalidade, esse homem chamado Arã morreu. Ele faleceu, ele veio a óbito. E ali ele era um homem muito considerado naquela terra, e colocaram o nome daquela cidade, a cidade de Arã. A cidade de Arã. Uma cidade que homenageava esse homem morto. E uma ocasião, Deus falou para Tera: Tera, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, que é a terra de Canaã. Então Tera pegou ali, Abraão pegou Naor, né? Aqui está dizendo a palavra, ó, no versículo 27, ó. Estas são a geração de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ele estava na cidade de Ur dos Caldeus, quando ele recebeu o chamado de Deus, e ele ouviu a voz de Deus. Tera, ele ouviu a voz de Deus para chegar à terra de Canaã. E a Bíblia fala que diz o seguinte: e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento. E tomou Abraão a Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sara, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sara foi estéril e não tinha filho. E tomou Tera Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Olha bem, a mesma terra que Deus prometeu para Abraão. Mas só que quando ele pegou ali, fez a sua bagagem e foi, ele teria que passar naquela terra onde homenageava o seu filho Arã, a terra de Arã. E quando ele chegou naquela terra, ele ficou muito comovido e trouxe ali na vida dele a lembrança de seu filho, e ele ali ficou prostrado naquela terra de Arã. Ele deixou de chegar à terra prometida que a Deus havia lhe prometido, e não se cumpriu na vida dele esta promessa, porque ele se apegou ali naquele lugar, e eu acredito, creio eu, ele ficou muito entristecido, trazendo à memória a vida de seu filho. E a Bíblia nos mostra que ali ele viveu até o último dia das suas vidas. Hoje nós falamos de Deus de Abraão, deveria ser Deus de Tera, né? Mas como Tera não recebeu a promessa de Deus, não foi até o fim, não perseverou até o fim, ele não pôde ser o pai da fé, como diz que Abraão é o pai da fé. E a Bíblia nos mostra aqui, no versículo 31, e tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, né, que era neto ali, e saiu com ele dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Quer dizer, parou ali naquela terra e empacou. Dali não conseguiu dar mais um passo, mesmo sabendo que Deus tinha lhe feito uma promessa. Às vezes, querido, nós recebemos a promessa de Deus, mas muitas das vezes nós não recebemos a promessa de Deus porque ficamos presos nos problemas do dia a dia. Ficamos muitas das vezes enrascados, né, nas situações que acontecem ao nosso redor, e muitas das vezes nós esquecemos da promessa que Deus nos fez de nos levar a uma terra prometida. E hoje eu quero mostrar para vocês que nós aguardamos uma nova terra, novos céus, e muitas pessoas hoje estão ficando presas às coisas deste mundo
estão deixando de crer nas promessas de Deus para a sua vida, e muitas pessoas não vão chegar à terra de Canaã, porque está presa a essa terra, as coisas deste mundo. E eles estão deixando de crer nas promessas de Deus. E se você deixar de crer nas promessas de Deus, você vai ficar preso nesta terra, como aqui Tera ficou. Então Deus falou para Abraão: Abraão, sai desta terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Quer dizer, Abraão estava já com 75 anos e Deus chamou, e Abraão apenas lhe obedeceu. E Abraão chegou à terra de Canaã porque ele confiou somente na voz de Deus. Ele não chegou a ver Deus, mas ele ouviu Deus falar e ele creu na palavra de Deus, e ele tomou ali tudo que era dele e foi ainda andando, peregrinando por uma terra sem saber o seu destino, apenas guiado pela palavra de Deus. Isso é fé. Você sair pelo mundo afora, largando tudo para trás e apenas obedecendo a voz de Deus. Por isso, amado, que Abraão é chamado pai da fé. Que era um homem que ele perseverou, ele creu nas promessas de Deus, e Deus cumpriu as suas promessas na sua vida. Mas Abraão, ele foi ali doutrinado por Deus. Abraão, ele foi provado por Deus. E Abraão foi o primeiro homem na Bíblia a crer que Deus tinha o poder de ressuscitar alguém dentre os mortos. Porque quando Deus lhe pediu seu filho, ele não negou seu filho. Abraão, ele tinha fé na lei do sacrifício. Ele fazia sacrifício para a remissão dos seus pecados. Ele fazia isso. Eu quero que você leia comigo isso em Gênesis 15. Gênesis 15. Ó. Diz assim no verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quer dizer, Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão uma vez foi pelejar com vários reis, mesmo em minoria, ele venceu a batalha. Mas por que ele venceu a batalha? Porque Deus falou que era o escudo dele. É você crer na promessa de Deus, é crer na palavra de Deus. E Abraão ouviu de Deus em visão, aqui ó, nós lemos, ó, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás-me de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente. Aí até aí Deus não tinha prometido filho para ele. Então ele ficou incomodado que ele não tinha filho. Já estava avançado em idade, a mulher dele avançada em idade. E versículo 4: e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, ele será o teu herdeiro. Então até aí, Abraão primeiro creu, saiu da sua terra, foi ser peregrino na terra, andar sem direção. Somente com a direção de Deus já basta, né? E depois recebeu uma promessa que teria um filho gerado dele. Aí diz a Bíblia: creu ele no Senhor, verso 6, ó. Creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. Quer dizer, ele passou a viver debaixo da justiça de Deus. E aqui diz, e disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de um dos caldeus para dar-te esta terra e para herdares. Ó, eu tirei lá de um dos caldeus, da onde tinha tirado terra, e trouxe você esta terra para te dar por herança. E aqui diz, no verso 8: e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la?
fez uma pergunta para Deus: como eu vou saber se realmente eu vou receber? Talvez você possa fazer essa pergunta para Deus. E Deus disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todo este e partiu no meio, e pôs cada um deles em frente uma da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, enxotava. E pondo o seu sol em profundo sono, caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-la-ão e afligirão por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas. Então Deus ali falou para ele que o povo dele, a descendência dele, ia parar no Egito. Deus revelou o futuro para ele. Depois de 400 anos, Deus ia resgatar aquele povo, mas não de mão vazia. Então você começa a observar as promessas de Deus para a sua vida. Talvez as coisas estejam dando errado, você não está vendo as coisas acontecer. Nós não podemos se apegar nos pontos negativos, mas somente nos pontos positivos, para que nós possamos alcançar a vitória de Deus. No capítulo 17, olha o que Deus fala, verso 1. E sucedeu que posto o sol, 17, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: ele apareceu a primeira vez com 75. E agora, depois de 24 anos, ele já com 99 anos, Deus apareceu para ele e exigiu dele mais uma perfeição. Olha o que diz, anda em minha presença e ser o quê? Tem gente que fala assim: pastor, perfeito é só Jesus, ninguém é perfeito. Como que Deus vai exigir algo de alguém se nós não somos capazes de ser? Então Deus falou de uma forma muito clara. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, ando em minha presença e ser perfeito. Reporei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então Deus queria que Abraão fosse perfeito. Isso quer dizer que para Abraão ser perfeito, ele tinha que continuar crendo na lei do sacrifício. Porque a lei do sacrifício aqui não tinha ainda o povo ido para o Egito. A descendência dele ainda ia para o Egito. Ele não tinha nem filho ainda. Para tu ter uma ideia, aqui estava uma média de 100 e poucos anos antes deles ir para a lei. Antes de o povo ir para o Egito, porque a lei ela passou a existir depois do Egito. Então só aí tem uma média de quase 530 anos. Abraão viveu antes da lei uma média de quase 600 e poucos anos. E aqui já estava uma média de 500 e poucos anos, mais do que a história do Brasil toda. Olha só, pare e pense. Mas Deus cumpriu a promessa para Abraão. E Deus resgatou o povo do Egito com mão forte, e ali foi estabelecida a lei do sacrifício. E até aí era uma lei dada para Abraão, que exercia a fé. E Abraão, ele não exerce a fé tirada da lei, mas uma fé que antecede a lei. Ele é um homem antecedente da lei. Até Abraão, Isaac e Jacó também eram homens ofertantes, eram homens dizimistas na casa do Senhor, mesmo antes da lei. Aí às vezes parece nos abençoados aí dizendo que dízimo é coisa da lei. Só na Bíblia deles, na minha antecede a lei, né? Por aí você começa a ver. Pessoas que estão me ouvindo pela live também podem compreender isso. Pelo fato das pessoas não querer abençoar a casa de Deus, bota desculpa que dízimo é coisa da lei, quem dá o dízimo está debaixo da maldição da lei. Então Abraão viveu antes da lei, e aí? Como é que se explica isso? Né?
Então, mas eu não estou levando aqui para o lado de dinheiro. Eu quero levar pelo lado da promessa de Deus para a sua vida. Porque o homem é capaz de viver pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. E muitas pessoas querem viver hoje com uma fé baseada na lei, que apresentava um sacrifício que jamais poderia limpar o homem dos seus pecados. Porque essa lei, ela apenas imputava no homem o pecado. Não havendo lei, não havia pecado. Mas quando eu conheci a lei, eu passei a conhecer que era um pecador. Então, se hoje eu ainda me titulo um pecador, é como se eu estivesse vivendo ainda pela lei, porque a lei está colocando em mim o título de pecador. Está mostrando em mim o meu pecado. Aí você já começa a entender. Gálatas 2, verso 17. Olha o que Paulo diz. É um texto que eu sempre falo aqui. Gálatas 2, verso 17. Eu quero que vocês acompanhem a leitura aí na tela. Amém? Ó. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos somos achados pecadores? Aí olha a pergunta. É porventura Cristo ministro do pecado? E qual é a resposta do apóstolo? De maneira nenhuma. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele é muito superior ao sacrifício da lei. E hoje nós vivemos pela fé de Abraão. Todo mundo hoje diz que é filho de Abraão. Mas quando fala em contribuir, aí é maldição, né? Aí é maldição. Peraí, Abraão foi maldito? Eu sou filho de Abraão, eu sou filho da lei. A lei foi estabelecida para Israel. Porque Deus não deu terra para Israel. Então, o que Deus fez? Pegou a tribo de Levi e falou: vocês vão viver de uma 10ª parte que vai surgir de cada tribo aí. E vocês só vão cuidar das coisas espirituais. Então, foi uma lei estabelecida para Israel. Então, ali foi criada esta lei. E quando o povo deixou de se cumprir essa lei, Deus falou que ele estava até roubando a Deus. Mas eu não vivo nesta lei. Eu não sou israelita. Alguém aqui é israelita? Né? Eu não sou israelita. Nós éramos gentios. Hoje somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela lei ou pela fé de Abraão? Pela fé de Abraão. Então tudo que eu faço tem que ser pela fé. Se você não tem fé, você não faz. Se você não tem fé, você não ouve. E se você também não tem fé, você também não recebe. Porque Tera, ele deixou de receber, porque ele ficou olhando somente para as coisas desse mundo. Se você olhar somente para as coisas carnais, você não consegue exercer uma experiência nas coisas espirituais de Deus. Aí começa a entender por que o povo hoje, embora creia em Jesus, 99,9% crentes que eu conheço fala que ainda é pecador. Porque eles estão vivendo pelo certo da lei. Ele está vivendo pela lei, e essa lei está emplacando nele o pecado. E eles estão esquecendo da graça de Deus. Eles estão esquecendo da graça de Deus. A graça de Deus, ela me resgatou da maldição da lei. Como diz ali, ó, se nós que somos justificados pela fé, nós somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Ao 18. Bora, DJ. 18. Porque se tornam edificar aquilo que destruí. Peraí. O que foi destruído quando eu passei a crer em Jesus? O corpo do pecado. O corpo. Então, se eu torno a reconstruir aquilo que foi destruído, aí eu me torno um maldito. Aí está dizendo assim, ó. Porque se torna a edificar aquilo que eu destruí, constitui a mim mesmo um transgressor. Aí uma vez um abençoado falou para mim assim: pastor, na tua igreja você ministra dízimo? Eu falei: ministro. Dízimo é coisa da lei, você está debaixo de maldição. Eu falei assim: na sua igreja ministra o quê? Uma oferta.
Eu falei assim, a oferta da lei, o dízimo antes da lei. Então você está debaixo de maldição também. Porque na minha Bíblia diz que a oferta antes da lei era a oferta só de remissão. A oferta também é da lei. Por que as pessoas hoje aceitam a oferta que é da lei, mas não aceitam o dízimo? Eu falo e afirmo, biblicamente falando, eu sou mais a favor do dízimo que da oferta, se for olhar por esse ponto de vista. Porque o dízimo antecede a lei, a oferta não. E eu posso ler aqui para vocês várias passagens de Deus mandando o povo contribuir com oferta para construir templo, construir o tabernáculo, né? E assim, então, se a oferta hoje pode ser pregada e o dízimo não pode ser pregado, como pode ser isso? A Bíblia fala que se eu cumprir toda a lei e tropeçar num só ponto, eu me torno culpado de toda ela. Eu não me sinto culpado, porque eu não prego uma coisa que está dentro da lei, mas eu prego aquilo que está antes da lei. Abraão foi dizimista, Jacó foi dizimista, Isaac foi dizimista, e tudo homens que viveram antecedendo a lei. E por que eu hoje vou ficar reprimido de falar abertamente que a igreja ela sobrevive de contribuições, né? De dízimo, de oferta, né? Eu não estou aqui pregando por causa do dinheiro. Vocês aqui me conhecem. Eu estou pregando mais desta forma para esclarecer para muitas pessoas que estão leigos no conhecimento bíblico. Vocês sabem aqui que eu não fico pregando em cima de dinheiro. É a primeira vez que vocês estão vendo falar abertamente sobre esse assunto. Não é ou não é? Amém? Estou certo ou estou errado? Mas eu estou pregando desta forma porque eu já recebi algumas críticas de pessoas leigas, nécias no entendimento, entenebrecidas no entendimento, separadas da vida de Deus por ignorância, sem conhecer a verdade. Aí falou, pastor, se você fala sobre o dízimo, você está debaixo de maldição. Eu falei, eu não, mas você que fala sobre a oferta está. Porque a oferta é de dentro da lei, o dízimo não. Então eu estou mostrando aqui que Abraão viveu com mais de 500 anos antes da lei. Aí você para pensar, poxa, está na Bíblia, mano. E essa Bíblia aqui é minha, mas preste porque a Bíblia é sua e da mesma coisa escrita. Eu não escrevi a sua Bíblia. A Bíblia é de cada ouvinte agora que está me ouvindo. Então eu só quero que as pessoas entendam, diante de as pessoas julgar, antes das pessoas olhar um cisco no olho de alguém, Jesus disse que às vezes tem no olho dele o quê? Uma trave. Uma trave. Sabe o que é uma trave? Um galho. E então se preocupado por falta de entendimento, separado da vida de Deus por ignorância, e eles falam besteira, criticam, e por cima ainda tem pessoas se deixando levar por isso, porque pelo menos não pega as escrituras para examinar. A Bíblia diz em João 5,39, examinai as escrituras que vós que dás tenhado a vida eterna. Então se eu estou errado, eu permito vocês aí, ó, nessa live, escrever aí se eu estou errado, se eu estou falando besteira, se eu estou falando asneira, como eu ouço asneira direto, né? Até sobre essa questão. Mas Abraão, mano, ele se tornou um homem muito abençoado porque ele creu nas promessas de Deus. E as promessas de Deus é esta: se você primeiro apresenta a Deus, para que depois Deus te abençoe. Lá em Provérbios 3,9 fala assim: honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Honrar. Contribuir para as coisas de Deus e honrar Deus, amor. Se um homem ama uma mulher, presta atenção nisso, só não quero que ninguém ri, tá? Olha, vamos pegar aqui o Marco. Mulher, eu te amo, vou te honrar. Aí o Marco vai lá, pega R$2 e dá a mulher dele para ir no Nova Iguaçu passear. E você honra? R$2? Tem que ser 200, né? Então, eu vou honrar minha mulher. Mulher, toma esse cartão aqui, ó, R$10.000, vai lá fazer umas comprinhas, né? Não, amigo? Aí, mulher, faz umas comprinhas. Poxa, está honrando. Isso é honrar, né? Isso é honrar. Olha, eu honro a Deus.
né? Aí quando vai contribuir, ele quer dar a oferta da viúva, né? 2 pequenas moedas. Aí fala assim, não, eu estou honrando a Deus. Amados, a Bíblia fala que 3 reis foi honrar Jesus ainda criança. Eles levaram para o que para Jesus? Ouro, incenso, mirra, né? Tudo coisas caras. Porque ele reconheceu aquela criança como o rei dos judeus. Quando Salomão era um rei e aquela rainha foi lá na presença de Salomão, ela levou grandes quantidades de bens, né, para ofertar a Salomão. Também Salomão retribuiu a ela muito, porque ela honrou Salomão. E por que quando nós vamos honrar a Deus, nós somente olhamos para as coisas deste mundo? Só olhamos muitas das vezes para as necessidades, para a nossa necessidade. Olhamos muitas das vezes somente para as coisas terrenas. E muitas das vezes deixamos de viver as promessas de Deus. Sabe quando as pessoas começam a crer na promessa de Deus? Quando as coisas começam a apertar, né? Quando as coisas começam a apertar, dá ruim, aí eles apelam. Não, vou apelar para a palavra de Deus. Amado, não é assim que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que nós temos que honrar Deus. Honra Deus e Deus te honrará. Aqui no livro de Jó, eu nem me lembro um versículo, mas fala o seguinte. Abra aí no livro de Jó. Capítulo de Jó. Quero que você só leia comigo. Amém? Para vocês entenderem. Capítulo 41. Versículo. Amém? Versículo 11. Jó 41, 11. Olha o que diz o texto. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Ó. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Mas Deus falou, quem primeiro me deu para que eu retribua? Quer dizer, Deus retribui a cada um mediante a sua entrega. Isso até, não estou levando para o lado financeiro só não, mano. Estou levando para o lado ministerial. Alguém que sabe o que significa a palavra ministério? Hã? Vai falar, gente, se errar, errou. Trabalho, Natália é boa, tá vendo? Ministério é trabalho. Poxa, eu vou exercer o meu ministério, eu vou exercer um trabalho, né? Ministério é trabalho. O que é dom? Capacitação. Então Deus te dá capacitação para você exercer um belíssimo ministério, um belíssimo trabalho para Ele. É isso que nós temos que entender a promessa de Deus. A promessa de Deus é esta. As pessoas que não lêem Bíblia, o que nós não podemos fazer, amado, é ser pessoas sem misericórdia como os fariseus. Né? Como a nossa irmã estava falando comigo, tem pessoas que vão na igreja dos outros cobrar para pregar. Misericórdia. Né? Tem pessoas que, eu vou na igreja de fulano, se me der 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, quero um hotel, quero um carro para me buscar, um Uber, né? Isso é um absurdo. Mas os fariseus, eles não tinham misericórdia de ninguém não, mano. Jesus falou uma ocasião, que deva dar o dízimo, que deva contribuir, mas não que a justiça de vocês fica como dos fariseus, que não se preocupa com o necessitado, não se preocupa com o doente, não se preocupa com ninguém. Então, Jesus nunca aboliu essa lei. Mas Jesus falou uma coisa tremenda. Se você tiver um problema com o seu irmão, e você tiver que levar a sua oferta no altar, primeiro se reconcilia com o teu irmão. Uma vez uma pessoa, um presbítero chegou para mim, na época eu era evangelista Jair, o que você acha desse texto aqui, lá em Mateus? Eu não dou dízimo. Eu falei, mas por que você não dá o dízimo? Porque eu tenho problema com o meu irmão. Eu falei, mas o texto está dizendo para tu ir lá e dar, e depois reconciliar com o teu irmão. Né? Primeiro você dá. Ele falou, não, eu estou primeiro esperando eu conseguir me reconciliar com meu irmão para me dar. Eu falei, mas a Bíblia está dizendo primeiro para você dar. Aí ele ficou rindo de mim, falou assim, poxa, você foi o primeiro que teve coragem de falar isso para mim.
É que eu estou falando com você a verdade, né? Primeiro, coloque diante de Deus a sua oferta. E se você tiver um problema com seu irmão, se reconcilie com ele para que a sua oferta seja chegada diante de Deus. Olha que interessante isso. Aí o cara falou assim: eu tenho raiva daquele irmão, então eu não vou contribuir para as coisas de Deus. Eu falei: irmão, você é um presbítero, deveria conhecer muito mais Bíblia do que eu. Aqui está dizendo, olha o texto aí, está dizendo, coloque ali a sua oferta no altar e vá reconciliar com o seu irmão. Então o povo, por falta de conhecimento, por isso que a Bíblia fala, o meu povo perece por quê? A falta de conhecimento faz muitas pessoas ficar como Tera. Tera, ele deixou de ouvir a voz de Deus e ficou preso naquela cidade. Quantas pessoas estão presas nesse mundinho? Isso aqui é um mundinho, mano. A gente tem que ter a mente ampla. Então eu quero que nesta noite você compreenda que Deus fez promessa para Abraão e Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. E eu não estou aqui pregando o evangelho da lei, eu estou pregando o evangelho antecedente da lei. E hoje nós vivemos pela fé de Abraão e não pela fé da lei. E a fé da lei, ela mantém as pessoas prisioneiras do pecado. Mas olha o que diz em Hebreus 10. Só para as pessoas entenderem. 10:10. A Bíblia fala assim: na qual vontade temos sido santificados, olha bem, mano, temos sido santificados pela oferta, ou pela oblação, né, do corpo de Jesus Cristo, feito apenas quantas vezes? Uma vez só. Jesus se entregou apenas uma única vez, mas ele entregou-se perfeito diante de Deus. Aí diz verso 11: assim, todo sacerdote, presta atenção nisso, aparece a cada dia ministrando, oferecendo, muitas das vezes, os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar pecado. Olha só, os sacerdotes, eles apresentam um tipo de sacrifício para você, que você nunca será liberto dos seus pecados. Mas se vocês conhecerem este sacrifício, olha o verso 12, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, o único, está sentado para sempre à destra de Deus. Verso 13: e daqui em diante esperando que os seus inimigos sejam postos pelos cabelos dos seus pés. Os seus inimigos estão ali debaixo dos seus pés. Verso 14: porque com uma só oblação, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha só que interessante. Ele aperfeiçoou para sempre. Isso é que, desde que eu mantenha minha fé com Cristo, eu estou sendo o quê? Perfeito, como Deus falou para Abraão: ande em minha presença e seja perfeito. Deu para entender agora? Tiago capítulo 1. Tiago 1. Amém? Nós vamos ler o verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que seja perfeitos e completo, sem faltar em coisas. Preste atenção no texto. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejas perfeito e completo, sem faltar. Versículo 18. Eu estou abreviando aqui, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu lia tudo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primícias de suas. Espera aí, como que eu sou primícia? Primícia significa o quê? E como é que eu vou ser o primeiro e ainda continuar sendo pecador? Ele me gerou pela palavra. Jesus falou para os discípulos:
vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, lá em João 15:3. E aqui está dizendo o quê? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de sua criatura. Olha só, amado. Versículo 19. Sabem isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ó. Preste atenção no texto. Tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas olha o que diz no verso 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo da malícia, né? Olha bem o texto. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Essa palavra está sendo enxertada para quê? Para que possa o quê? Salvar o quê? A vossa alma. É a palavra que vai salvar a tua alma. É a palavra que vai te limpar. Não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Porque Deus tem coisa muito além para você do que você imagina. Como a pastora aqui falou da mulher do fluxo de sangue, eu no meio da semana tinha até feito uma live sobre esse texto também. Foi ontem? Não lembrar que foi ontem. É tanta coisa na minha cabeça. E você vê que Jesus deu àquela mulher, primeira coisa, a remissão dos pecados. Porque Jesus falou com ela o quê? Vá em paz, ó, vá em paz, quer dizer, vá justificada. Mas ele falou o quê? Filha. Jesus chamou ela o quê? Filha. Filha. Como é que, se ela fosse ainda uma pecadora, chamava ela de filha? Mas ele falou o quê? Filha, a tua fé te salvou. Que pelo fato de alguém se aproximar de Cristo, crendo nele, ele recebe aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou no seu coração. Você sabe o quê? O perdão dos seus pecados. Por isso que Paulo disse, lá em 1 Coríntios 2:9. Né? Que aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou no coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Então aqui fala, recebei a palavra voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha bem, amado. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando as pessoas com falsos discursos. Hoje, amado, o que mais você ouve é falsos discursos. Aí ele fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho um homem natural, uma pessoa sem fé, uma pessoa só de teoria. E a prática? Eu costumo dizer uma frase, muito que eu falo às vezes, assim, irmão, experiência com Deus não é a mesma coisa que intimidade. Todo mundo tem experiência com Deus, até o macumbeiro. O macumbeiro sofre um acidente de trânsito, quase morre e fala assim, Deus me salvou. Eu não acredito que foi Deus que salvou ele mesmo, teve uma experiência com Deus. Porque Deus quer que através dessa experiência ele venha buscar uma intimidade. Então hoje não precisa ficar pedindo a Deus, Deus me dê experiência. Fala, Deus, eu quero uma intimidade contigo. A experiência, Deus pode te colocar numa situação difícil para você viver a experiência. Você está pedindo a Deus para te dar uma prova, né? Não é isso? Senhor, prova-me, né? Como o povo falava, os amigos de Jó. Prova Jó, coitado, já estava sofrendo, passando perrengue, e as pessoas ali, os amigos deles pedindo, Senhor, que Jó seja provado. Misericórdia, né? Que amigo é esse? Eu não queria ter um amigo desse. Então a Bíblia nos mostra, mano, que buscar uma intimidade com Deus só existe uma única forma. É você buscar através da sua palavra. Então receba esta noite esta palavra em voz enxertada, porque é a única palavra que pode salvar a tua alma. Porque a Bíblia manda e exige de nós que nós sejamos perfeitos, como perfeito é Deus. Mateus 5,48. Olha bem o que diz o texto.
Sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. É isso mesmo? Sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Deus está requerendo o que da gente aí? Que sejamos perfeitos. Mas perfeito o que? Na carne? Não, na fé. 1 Timóteo 3, 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo 3. Olha bem. Toda escritura, toda, ele não está dizendo que só os evangelhos, só as cartas, não, toda. Isso quer dizer que até os livros da lei. Então, na época não tinha nem Novo Testamento, tá? Quando Paulo escreveu isso, não existia nem os evangelhos ainda. E Paulo disse que toda a escritura, 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, olha bem, amado, para repreender, corrigir e para instruir em justiça. Presta atenção nisso. Para que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a escritura. Então nós estamos aqui lendo vários textos da escritura, mostrando que toda a escritura ela é inspirada. Mesmo aqueles textos que não foi Deus que falou, mas contém uma inspiração para a nossa vida de fé. Temos hoje guardar no coração a nossa palavra. Guardar no coração foi como o salmista disse: Senhor, guardarei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Né? Salmo 119, 11. Ele nem diz guardou, ele diz escondi. Escondi, tem Bíblia que fala guardou, tem Bíblia que fala escondi. Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Olha lá. Nesse aí do notebook aí, fala escondi. Tem outras que falam guardei. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer dizer, se você tem a palavra de Deus no coração, como que você pode ser um pecador? Como que o Espírito de Deus vai habitar no meio do pecado? Jesus disse que aquele que ama Ele e guarda a palavra dele, Ele vem para ele e fala nele uma morada. Então, está em João 14, eu sempre falo aqui, nunca mostro, né? João 14, acho que é 21. É isso mesmo. João 14, 21. Aqui, ó. É isso mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos, a Bíblia fala aquele que me ama e guarda, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Aqui é a versão bíblica, né? Verso 22. E disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem e o que há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quer dizer, Deus quer fazer morada no seu coração. E se Ele for fazer morada no teu coração, a enfermidade vai sair. Porque quando Ele perdoou aquela mulher, Ele disse: a tua fé é o quê? E Ele falou: vai em paz agora e seja. Quer dizer, primeiro Deus te dá o perdão, depois Ele te dá a cura. E tirando o pecado, acabou a doença. Aquele homem ficou lá no porão no tempo 38 anos, que Jesus falou para ele: vai, não peques demais, para que não te sucedam coisas piores. Isso quer dizer o quê? Ele estava lá por causa de quê? Do pecado. Então o pecado mata, o pecado escraviza, e os crentes querem viver como pecador. Eu não sou. Bato no peito, pode me chamar de que quiser. Uma vez falaram: pastor, você está metido a santarrão. Eu falei: graças a Deus, ser santarrão de que ser pecadorzão, né? Quer dizer, se a palavra santarrão vem da palavra santo, não é isso?
Então eu sou santarrão. Melhor ser chamado de santarrão do que pegadorzão. Trabalhei numa empresa, o rapaz lá me botava pilha. Chama lá aquele justo de Deus lá. Aí um dia eu falei assim, ô pecador, chega aí. Aí ele queria me bater. Eu falei, cara, eu estou te chamando pelo aquilo que você se apresentou. Você não disse que é pecador? Eu disse que sou justo, você me chama de quê? Manda todo mundo me chamar de quê? De justo, porque eu realmente sou justo, pela minha fé. E eu estou te chamando porque você disse para mim que é pecador. Por que você quer me bater? Né? Então, não sabe brincar, né? Não brinca, né? Não sabe. Então, está vivendo nesse entendimento, né? Como diz a Bíblia lá em Efésios 4,17. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Então eu quero que você entenda isso, ó. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem a você, meu amado, você, meu querido, que está me ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como o Senhor nos mostrou para sair do meio deste povo, da nossa parentela, que o Senhor nos mostraria um caminho, e o Senhor tem nos mostrado que Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Eu quero pedir nesta noite, ó Pai, que todos sejam guiados pela Tua palavra, que todos ouvintes agora receba nesta noite a Tua verdade, Senhor, em seu coração, para que eles sejam salvos, que eles recebam essa palavra que está sendo enxertada, a qual pode salvar a vossa alma do pecado. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite.